Olá, Sagitário, como você está? Bom, tire este momento para você. Veja, vamos nos conectar com o seu coração. Eu sinto que hoje há algo muito claro, muito bonito, que você precisava ouvir. Então fique comigo, porque pode ser que esta mensagem chegue suave, mas muito direta para você. E veja, a primeira carta que aparece é o chamado dos golfinhos. Que carta tão particular, tão bonita também, porque aqui eu sinto uma energia de conexão, de chamado, de comunicação que realmente chega, mas não chega pela força, chega pela frequência correta. Os golfinhos sempre me falam de inteligência emocional, de sensibilidade, de guia, de mover-se com alegria, mas também com muita percepção. E para Sagitário isso é importante, porque você é fogo, você quer avançar, resolver, sair, conquistar. Mas esta carta lhe diz que nem tudo se abre empurrando. Há coisas que se abrem quando você emite o sinal correto. No amor, pode ser que uma pessoa esteja atenta a você, ouvindo mais do que diz, ou que retorne uma conversa que parecia distante. Também pode ser que seja você quem precise chamar, mas chamar a partir da verdade, não da ansiedade. No trabalho, esta carta fala de contatos, de redes, de uma ajuda inesperada, de alguém que te ouve e te traz uma oportunidade. No dinheiro, eu vejo movimento, mas eu diria para você ter cuidado ao decidir por impulso ou confiar rápido demais em uma promessa bonita. Cuidado com isso. Esta carta também fala da sua intuição. Você está captando sinais, palpites, pequenos avisos. Não os minimize, porque aqui a mensagem não é correr mais, é se sintonizar mais. Quando você se sintoniza, Sagitário, você atrai, conecta e começa a se mover o que parecia parado. Lembre-se de que esta é uma leitura geral para todo signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página, carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isto está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é justamente para você. Bom, aqui a primeira coisa que aparece é o Sol. Veja que carta mais linda para abrir esta tiragem. E além disso, que bem representa você, Sagitário, porque o fogo em sua expressão mais saudável tem muito desta carta. O Sol fala de clareza, de verdade, de alegria recuperada, de um desbloqueio que começa a se tornar visível. Não é apenas sentir-se melhor, é começar a ver melhor. E isso muda tudo. Porque quando você vê com clareza, você escolhe de forma diferente. Quando você vê com clareza, você não perde tempo. Quando você vê com clareza, você para de perseguir o que não lhe corresponde. Eu sinto que, para muitos de vocês, esta carta vem após um tempo de dúvidas, de certo cansaço de se perguntar se valia a pena continuar investindo energia em uma situação, em uma pessoa, em um trabalho, em uma ideia. O sol sai para lhe dizer que sim, vem uma resposta, mas também que essa resposta nem sempre será a que você queria. Às vezes a clareza traz união e outras vezes traz distância. Mas em ambos os casos traz paz, e isso é o importante. No amor, o sol pode marcar uma reconciliação com a verdade. Se você está em um relacionamento, algo se esclarece, algo é conversado, algo que vinha meio carregado ou confuso, é colocado em ordem. Pode haver mais sinceridade, mais proximidade, mais vontade de construir a partir de um lugar limpo. Se você está solteiro ou solteira, esta carta te deixa visível, te deixa com mais magnetismo, mais luz, mais presença. E não tenho dúvida de que alguém te nota, alguém te observa, alguém sente essa sua expansão. Mas também pode ser que você simplesmente volte a se encontrar consigo mesmo. E isso já é uma grande bênção. No trabalho, o sol é crescimento, reconhecimento, portas que se abrem, uma notícia positiva, uma validação. Pode ser que digam sim a algo para você. Pode ser que te liguem, pode ser que finalmente te vejam como você queria ser visto ou vista. Também pode ser que uma ideia de negócio, um projeto ou uma nova estratégia se ilumine. Você verá onde isso está batendo mais forte, mas esta carta não vem para te confundir, ela vem para te mostrar, ela vem para te iluminar. O sol volta a nascer, literalmente, em uma parte da sua vida onde você já estava precisando do sinal. Agora, cuidado, porque o sol também lhe pede exposição saudável. Não se esconda, não minimize seus talentos. Não se faça pequeno ou pequena para que outros não se sintam incomodados. Sagitário às vezes se apaga um pouco quando sente que ao seu redor não sustentam a sua expansão. E aqui a carta lhe diz exatamente o contrário. Brilhe, mostre-se, dê esse passo. Porque há algo muito favorável na sua energia quando você deixa de pedir permissão para ser quem você é. E então aparece o As de Espadas. Veja, isto já me encanta ainda mais, porque aqui a leitura toma uma direção muito clara.
Se o sol traz iluminação, o as de espadas traz decisão, traz verdade dita, traz corte mental, traz uma conversa, uma assinatura, uma ideia precisa, uma confirmação que marca um antes e um depois. Aqui acaba muita confusão, Sagitário. Acaba que é uma demora interna, acaba que ele dá voltas e voltas em algo que já precisava de um nome. Pode ser uma verdade que você diz ou uma verdade que lhe dizem. Pode ser uma notícia, pode ser um documento. Pode ser uma ligação importante, pode ser também uma conversa pendente que finalmente acontece. E ainda que em alguns casos esta energia possa ser sentida como forte, até cortante, eu a vejo necessária porque já não se pode continuar com meias medidas, já não. E você, como signo de fogo, agradece mais uma verdade desconfortável do que uma mentira decorada. Então, isso te coloca em ordem. No amor, o as de espadas pode sinalizar uma conversa definitiva. Esclarece-se para onde isso vai. Ou se entende que não vai, ou se colocam limites, ou se abrem novos acordos, mas já não há lugar para ambiguidade. Se alguém te quer, vai mostrar. Se alguém quer construir com você, vai dizer. E se não, você também vai notar. Isso, ainda que no início doa um pouquinho, também te liberta. Porque você não veio para mendigar clareza, você veio para viver com verdade. No trabalho e no dinheiro, esta carta fala de estratégia, de pensar melhor, de ler as letras pequenas, de escolher com a cabeça fria. Muito importante isso, porque você tem energia de avanço, sim, mas o avanço real agora não se dá apenas pelo entusiasmo, se dá pelo foco, se dá pela inteligência, se dá por uma decisão bem tomada. Pode ser que lhe chegue uma proposta que na aparência soa excelente, mas você precisa analisá-la. Ou pode ser que finalmente entenda o que cortar para que sua energia e seu dinheiro rendam mais. Gastos em excesso, compromissos em excesso, cargas mentais em excesso, o as de espadas corta para colocar em ordem. E também lhe digo uma coisa, Sagitário, esta carta me fala muito de recuperar o poder pessoal através da mente, deixar de contar histórias de fracasso, de atraso, de não consigo, de não dar certo para mim, de sempre acontece a mesma coisa. Não, não. Aqui muda o discurso interno. E quando seu discurso interno muda, sua direção muda. De fato, muda sua vida muito mais rápido do que parece. Porque a mente, quando se alinha com a verdade, deixa de sabotar. Depois aparece o dois de paus. E veja que interessante, porque aqui as cartas estão fazendo uma sequência preciosa. Primeiro algo se ilumina, depois algo é entendido, e agora decide-se para onde ir com isso. Dois de pau já não é apenas desejo, é visão, é horizonte, é planejamento, é olhar mais longe, é sair do impulso imediato para começar a pensar na etapa seguinte. Isso toca muito em você. Porque Sagitário é expansão, aventura, futuro, caminho aberto, mas esta carta lhe diz que a expansão de verdade não é escapar por escapar, é escolher com consciência qual porta você vai cruzar. Pode ser que você esteja entre dois caminhos, entre ficar ou seguir, entre continuar apostando em uma situação ou se abrir para algo novo, entre uma opção segura e uma opção que te entusiasma mais. E eu sinto que esta carta não lhe pede precipitação, lhe pede coragem com estratégia. Ou seja, sim, avançar, mas sabendo para quê. Sim, mudar, mas não a partir do caos. Sim, ir atrás de mais, mas com direção. Porque quando o Sagitário tem direção, é imparável. Quando não a tem, dispersa seu fogo. E aqui a vida está lhe pedindo foco. No amor, o dois de paus pode falar de pensar a longo prazo. De se perguntar se esta pessoa realmente caminha com você em direção ao mesmo horizonte, se vocês compartilham a visão, se querem a mesma coisa, porque não basta sentir, também é preciso ver se constrói. Para alguns, esta carta pode marcar distância física, um relacionamento com diferença de cidade ou planos de viagem. Para outros, pode marcar que uma pessoa te observa de longe com interesse, mas ainda não se anima por completo. Aí eu lhe diria, não corra atrás. Você não persegue, você atrai. Se tiver que se aproximar, irá se aproximar. No trabalho e no dinheiro, esta carta é muito poderosa. Fala de expansão, de comércio, de projeto, de empreendedorismo, de olhar outras opções, outros mercados, outra maneira de fazer as coisas. Pode ser uma mudança profissional, uma mudança diária, uma aliança, uma nova meta. Pode ser também que você comece a levar mais a sério algo que até agora vinha deixando pequeno. Como se dissesse: isto sim pode crescer, isto sim pode me dar liberdade, isto sim pode me abrir para outro nível. E sim, eu sinto que sim. Agora, também há um aviso suave aqui. O dois de paus não quer que você fique olhando a paisagem eternamente. Planejar é bom, mas não fique apenas sonhando, porque você já tem sinais, já tem clareza, já tem uma verdade diante de você. Então agora é hora de começar a fazer o movimento. Nem que seja aos poucos, nem que seja com um passo pequeno, porque o que hoje parece um gesto mínimo,
mais adiante será visto como o ponto exato onde tudo mudou. Vou dizer novamente porque aqui a leitura está muito clara. Uma situação se ilumina, uma verdade é nomeada e um caminho se abre. Essa é a sequência. E eu sinto que para muitos de vocês isso tem a ver com recuperar a confiança após uma decepção, de uma etapa meio estranha, meio parada. Já não. Aqui se abrem portas, aqui o sol volta a nascer, aqui acaba uma confusão, e aqui você começa a olhar sua vida com mais ambição saudável, com mais fé, com mais consciência do que você vale. Então, eu lhe diria que preste atenção ao que se esclarece nestes dias, a essa conversa, a essa mensagem, a essa ideia que se ordena de repente a essa decisão que você já não pode continuar postergando. Porque não é coincidência, é uma confirmação. E quando a vida lhe confirma algo 3 vezes, como aqui, a melhor coisa que você pode fazer é ouvir. Isto continua, deixe-me consultar outra vez, porque há algo mais para você. Já que o que saiu já está muito claro, mas eu sinto que ainda falta ver como se acomoda, como se concretiza, como se move, não é? Nos seus próximos dias. Isso é importante para você, Sagitário, para que você não fique apenas com o sinal, mas também com a direção. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais, porque aqui há continuidade. E aqui a primeira coisa que vejo é o 8 de paus. E claro, eu lhe disse anteriormente, isto não fica parado. O 8 de paus fala de movimento rápido, de notícias, de respostas, de algo que começa a avançar após uma pausa ou uma sensação de estancamento. Para você, isto é muito favorável porque confirma que o que estava travado começa a se soltar. Pode ser uma ligação, uma mensagem, uma resposta profissional, uma proposta, até mesmo uma aproximação amorosa. Mas aqui a velocidade, aqui acaba o que é uma demora, e você vai notar isso. No amor, esta carta pode marcar contato muito em breve. Uma conversa que se acelera, um interesse que se mostra mais claramente. Se havia distância, começa a diminuir. Se havia silêncio, ele se rompe. Se você estava esperando um sinal, eu sinto que o sinal chega. No trabalho também há algo que começa a se mover mais rápido do que você pensava. Isso vai te surpreender muito, porque talvez você já tivesse acostumado a pensar que tudo ia lento. Não, aqui o ritmo muda. Depois sai o 3 de ouros, e esta carta eu adoro, porque ela traz para a Terra toda essa velocidade. Ou seja, sim, há movimento, sim, há notícias, sim, há avanço. Mas não é algo vazio, é algo que pode ser construído. O 3 de ouros fala de colaboração, de reconhecimento pelo seu trabalho, de uma pessoa que valoriza o que você faz, de montar algo em equipe, de aprender também. Então, isto confirma que não se trata apenas de uma emoção passageira, trata-se de estrutura, trata-se de construir bem. Pode ser que, no trabalho, alguém te leve mais a sério, que veja o seu talento, que se abra uma colaboração ou uma oportunidade onde a sua capacidade realmente importa. E no amor, para alguns, esta carta fala de começar a colocar bases mais reais, menos fantasia, mais fatos, menos promessas, mais intenção concreta. Isso eu gosto muito. Porque Sagitário precisa de liberdade, sim, mas também precisa sentir que não está perdendo tempo. E depois aparece o 7 de ouros. E aqui está a confirmação final desta tiragem, porque esta carta fala de paciência inteligente, de colheita em processo, de resultados que realmente vêm, mas que precisam do seu tempo certo. Então, veja que bonito. Primeiro se move, depois se constrói e em seguida se consolida. Essa é a sequência. Não se desesperar é fundamental. Não querer arrancar a fruta antes da hora é fundamental, porque sim, há crescimento, sim, há retorno, sim, há recompensa. Eu sinto que muitos de vocês semearam muito mais do que imaginam. Vocês deram esforço, tempo, energia, coração. Esta carta diz que isso não se perde, se transforma em resultado, mas no seu próprio ritmo. Então, se hoje você vir avanços pequenos, não o subestime, porque isso está caminhando bem, e eu digo novamente, está caminhando bem. Continue cuidando do que realmente funciona, continue apostando no que lhe traz paz. E não abandone algo valioso só porque você ainda não vê 100% do fruto. Bom, Sagitário, veja, o conselho final é muito importante para você. Deixe-me sentir essa energia. Eu sinto que aqui há uma mensagem muito profunda. Quando você baixa aquela guarda que levantou por medo, por decepção ou por cansaço. Você não fica em perigo, não, muito pelo contrário. Você começa a sentir segurança, paz e uma felicidade que faz tempo que talvez você não sentia. Esta carta diz que nem tudo se resolve defendendo-se de todo mundo. Pode ser que agora a sua proteção também esteja em se abrir, em confiar, em soltar um pouco o controle.
Isso, Sagitário, também te protege e muito. Impressionante. Eu adorei a sua leitura. Confie. Todas as bênçãos para você hoje, sempre.